Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre mais um livro da Agatha Christie, porque eu tô nessa fase de livros policiais, tramas de investigação, e nada melhor do que ler a rainha do crime, a autora considerada especialista nesses livros de investigação, livros policiais de crimes. E o livro mais recente que eu li da autora é Um Corpo na Biblioteca, e eu vou falar agora um pouquinho sobre a trama em si, sobre o enredo, sobre todas as investigações e o porquê esse livro é tão bom e tão envolvente. Fica aí que eu já vou contar tudo sobre ele, sem spoilers, fica tranquilo. O livro Um Corpo na Biblioteca é uma obra lançada em 1942 e é o segundo romance que aparece a personagem Miss Marple, que é uma personagem recorrente nos livros da Agatha Christie. Ela é uma detetive amadora, assim como em outros livros dela tem o personagem Hercule Poirot, que também é um personagem recorrente. Então a Miss Marple já apareceu em alguns outros livros e depois volta a aparecer em outros. Isso é legal porque você vai criando uma intimidade com o personagem e você entende que faz tudo parte do mesmo universo, né? Isso aqui é muito bacana. E a história do Um Corpo na Biblioteca é a seguinte: os Bantries, eles moram numa mansão e do nada são acordados pelos empregados deles avisando que tem um cadáver na biblioteca. Quando eles vão ver, é uma jovem, bonita, loira, que eles nunca viram na vida dela. Ela foi estrangulada e tá lá na biblioteca deles. Só que assim, aí começa todo o mistério, porque o casal não conhece a moça que tá ali. E aí chamam a polícia e começam a levantar as pessoas que foram dadas como desaparecidas recentemente. E uma dessas pessoas é a Ruby Kinney, que é uma personagem que, além de ter todo um fascínio porque ela é dançarina num hotel e tudo mais, ela estava prestes a ser adotada por um bilionário que tinha perdido os filhos num acidente e estava prestes a adotá-lo, que tornaria o que ela seria, que acabaria resultando em ela ser herdeira desse milionário. Então aí já começa a primeira gama de suspeitas de pessoas que poderiam ter causado a morte dela. E aí quem reconhece o corpo é a prima dela, a Josie, que também tem os seus motivos para ser suspeita. Além disso, o Connery Jefferson, que é o milionário que tá doente, tá prestes a morrer, que ia adotá-la, ele tem duas pessoas que sobreviveram ao acidente, que são os genros dele. E aí eles também herdariam aquela fortuna caso ele não adotasse a Ruby Kinney. Então nisso você também tem uma outra esfera de suspeitas. Dentro do hotel tem pessoas que trabalhavam com ela, pessoas que clientes do hotel, mas que também gostavam dela, que também são suspeitos. Os vizinhos dos Bantries também são suspeitos. Então é muito legal porque assim, não é aquele grupo de pessoas que você pode pensar assim, podem ter matado ela e são todos do mesmo círculo. Não, são gamas diferentes de assuntos, de pessoas, de grupos de pessoas que você começa a pensar. Teriam motivos para matar a Ruby Kinney. E aí você fica pensando quem poderia ser. E o mais legal dos livros da Agatha Christie, como eu já comentei de alguns outros, é que ela cria enredos tão envolventes com tantos mistérios que você fica tentando entender um ou outro e depois você vai ver que tá tudo muito amarrado. Isso que é muito, muito bacana. Imagina num livro em que tem tantos personagens de tantos círculos diferenciados. Você nunca acerta de primeira quem é o assassino. Eu, particularmente, nesse livro, fui surpreendida demais no final. Em 1984 foi adaptado Um Corpo na Biblioteca dentro de uma série chamada Miss Marple, lançada pela ITV, um canal britânico, que tem a adaptação de diversos livros que contam com essa personagem recorrente que eu comentei, a Miss Marple, que é essa detetive amadora e tudo mais. Então adaptaram os livros, os contos, todos os romances em que a personagem aparece e Um Corpo na Biblioteca tá lá, são acho que 4 episódios. Eu procurei para comprar, vi algumas versões vendendo de alguns fãs, mas estava muito caro, eu acabei procurando na internet, eu só achei a versão sem legenda em inglês britânico no YouTube e acabei assistindo e é bem legal, vale a pena para quem quer assistir. E, assim, óbvio que tem muitas diferenças em relação ao livro, mas para quem quer ter aquele gostinho da história antes de ler a obra, vale a pena. Só para pelo menos você entrar no universo e entender um pouquinho mais sobre as obras da Agatha Christie e conhecer esse enredo, que é bem bacana. A narrativa da Agatha Christie, assim como os outros livros que eu já li dela, é sensacional. Nesse caso do Um Corpo na Biblioteca, ele é narrado em terceira pessoa, uma forma que eu adoro nesses livros policiais, porque você consegue, de fato, entender tudo o que está acontecendo, você se envolve em cada um dos círculos
da história. E, além disso, é uma leitura muito fluida, muito leve, é gostosa de ler, apesar de ter sido escrito em 1942. Isso é o que mais me surpreende na autora. Apesar dela ser uma autora considerada antiga, por alguns até considerada clássica, o texto dela é muito fácil de ler, então é interessante até para quem está iniciando nessa paixão da leitura, né? Então vale a pena porque tenho certeza que quem lê vai gostar. Não tem nada de rebuscado, apesar de ter algumas palavras diferentes ou algumas expressões diferentes, eu sempre vou lá, procuro no Google e é muito bacana porque eu acabo aprendendo coisas novas. Então acaba na hora da descrição de algum cenário ou alguma coisa, você acaba pegando alguns detalhes e fala, nossa, isso nem existia, isso na verdade não existe mais hoje, na época era usado comumente. Então é legal também por isso, você se ambientaliza naquele espaço, e isso é muito bacana. Para mim, que sou escritora, é muito legal, porque me dá inspiração para escrever várias histórias, várias coisas de época, sabe? É muito bacana, vale muito a pena, se não só pela história, mas também pela, sabe, todo o ambiente que é narrado e para você conhecer coisas novas sobre outras culturas e sobre coisas do passado, né? Isso é muito bacana, ela descreve muito bem. Como eu comentei, esse é um livro que tem como personagem principal na área de investigação a Miss Marple. É o primeiro livro que eu leio com essa personagem e eu estava acostumada com Hercule Poirot, que é o outro detetive dentro das histórias da Agatha Christie, que ele é mais realmente detetive, ele é mais profissional, ele investiga, ele busca pistas, ele pega fios de cabelo, ele se liga em tamanho de sapato, enfim. A Miss Marple não, ela investiga de uma forma bem amadora. Então ela começa a comparar com alguns casos que aconteceram na comunidade dela, ela fala de coisas muito pessoais, ela sempre, a investigação dela tem um pouco mais a ver com as relações pessoais dos personagens. É completamente diferente. É muito bacana. Por outro lado, também é interessante ver que, como é narrado na década de 40, né? Então imagina, se hoje já tem uma certa dificuldade com relação a mulheres em algumas áreas, imagina na época. Então você começa, eu pelo menos percebi muito isso. O próprio corpo policial meio que não acredita muito nas coisas que ela investiga, sabe? Então eu senti que ela teve muito menos espaço na história do que, por exemplo, o Hercule Poirot tem nas outras histórias da Agatha Christie. Então é legal também para você analisar um pouco isso, né? A credibilidade e o espaço que as mulheres têm em certas áreas, como é o caso da Miss Marple. Eu, particularmente, isso é uma coisa questão de gosto mesmo. Eu não gostei muito da forma como a personagem é tratada. Então, por exemplo, muitas vezes durante a história, durante a narrativa, ela acabava comparando aquela situação com alguma outra situação dentro do bairro dela. Então ficava uma narrativa, entre aspas, cansativa quando ela estava dentro do cenário, porque ela acabava falando, mas teve um caso lá em não sei onde, que fulano de tal traiu a esposa. Então ela trazia muita história que não acrescenta muita coisa, sabe? Algumas coisas até você pesca alguma dica, você tá vendo que a autora tá colocando aquilo dali por algum motivo, mas muitas outras não. Então acaba sendo um pouco cansativo. Tem certas partes do diálogo dela que dá vontade de passar, sabe? De correr um pouquinho, mas é um detalhezinho que passa quase desapercebido, que eu sou uma leitora meio chata. Então algumas coisas eu pego no pé. Mas a personagem em si, para você analisar sobre a história dela e sobre o contexto de uma protagonista feminina tão forte, tão inteligente, é super importante, né? Então isso é bacana dos livros. E eu quero ler mais histórias que tem a Miss Marple. Eu fiquei interessada, sabe? Eu achei que vale a pena dar mais chances pra personagem. Sobre o final, é claro que eu não vou contar o que acontece, mas eu digo uma coisa. Assim como ela me surpreendeu em todos os outros livros que eu li da Agatha Christie, esse livro tem um final que assim eu não imaginava, eu não suspeitava. É impressionante como ela consegue me surpreender, apesar de dar N pistas e você criar mil teorias. Não tem jeito, você é sempre surpreendido. Então, de verdade, esse final eu não esperava. E de todos os livros que eu li da Agatha Christie, Um Corpo na Biblioteca se tornou o meu preferido, de verdade. A trama que ela criou, toda a história que ela criou, te pega de um jeito e no final ela te surpreende de uma forma tão incrível que de verdade, tipo, eu tenho que aplaudir. Esse é um dos meus livros preferidos desse gênero policial e dessa autora. Gostei demais, recomendo muito para quem gosta ou quer ingressar nessa leitura de livros policiais de investigação.
excelente. Tá aí uma dica que fica, guarda ali na sua listinha de próximas leituras, porque Um Corpo na Biblioteca é uma leitura imperdível, é muito bom mesmo. E você que assistiu até aqui, deixa seu like, comenta o que você achou da minha resenha, o que você acha de livros policiais. Você também gosta do gênero? Vale a pena futuramente eu escrever algo nessa linha de livros policiais? Estou muito pensando em escrever, até porque recentemente eu tenho lido muitas coisas do gênero. Então comenta aqui embaixo tudo o que você acha. Você já leu algum livro da Agatha Christie? Então também comenta o que você achou, se você gosta, não gosta, pontos positivos, negativos. Você gosta de ler ou tem um certo bloqueio para poder começar um livro, começar uma leitura? Comenta aqui para mim, quem sabe a gente até possa trocar alguma informação, porque a minha missão que eu quero muito fazer é divulgar a literatura e fazer com que as pessoas leiam muito mais. Isso é um prazer, é um gosto muito grande que eu tenho e gostaria que todo mundo tivesse também. Então dá um joinha, clica no sininho, e se inscreve no canal. Enfim, eu tô sempre tentando trazer coisas legais pra vocês e dar algumas dicas de livros, de séries, de filmes, coisas bem legais pra gente sempre incentivar e disseminar toda essa parte de cultura, de literatura, enfim, essa parte que é bem legal e vale muito a pena. Então me sigam nas redes sociais, comenta, dá um joinha, enfim, tudo isso que eu já falei, e um beijo e até o próximo vídeo.